No final dos anos 70, os Estados Unidos passavam por um período de grande avanço financeiro. A população suburbana do sul do Texas vinha se desenvolvendo em uma bolha social voltada ao conservadorismo e à religião. Naquela época, era comum as famílias americanas terem aquele ar de família de comercial de margarina, onde tudo é belo e colorido. Foi nesse cenário que Betty Gore conheceu Candy Montgomery, com quem estabeleceu uma amizade que resultou em segredos, traição e 41 machadadas. Bem-vindos mais uma vez ao Narrativa no Ar. Eu sou o Bonfim e hoje a gente vai seguir aí debulhando talvez esse caso de amantes e namorados. Olha só, no mínimo algo que se eu não conhecesse eu falaria que é um enredo de uma novela mexicana talvez. Mas vamos deixar isso aí um pouquinho mais pra frente. Antes da gente começar, eu gostaria muito de agradecer como sempre aos novos inscritos. Cara, vocês são incríveis. Já peço de antemão que se caso você tá aqui vendo mais um vídeo e não é inscrito do canal, se inscreva por favor, peço humildemente, me ajuda aí a chegar aí, eu vou ser humilde, me ajuda a bater aí 50 inscritos, vai, a gente tá com 43, eu acredito que consigamos, e sem enrolar muito, vamos aí pra esse caso e é escabroso, é escabroso. Nascida em 9 de janeiro de 1950, Betty Eileen Pomeroy cresceu na comunidade rural de Northwich, Kansas. Seus pais, Bob e Bertha Pomeroy, eram da classe trabalhadora da região e seguiam uma vida típica de interior, criando os 3 filhos sem muitas dificuldades. Betty era descrita como popular e bonita na adolescência e conforme ingressou na faculdade, conheceu Alan Gore, professor de matemática na época. Alan nasceu em Wadena, Saskatchewan, em 31 de março de 1941. Ele frequentou a Wadena Composite School e, posteriormente, estudou na University of Saskatoon, sendo descrito como uma pessoa ativa socialmente e que tinha uma personalidade brincalhona. O relacionamento dos dois era visto pelas pessoas ao redor como algo, no mínimo, peculiar, já que Betty era descrita como uma pessoa muito bonita e com um ar de inocência chamativo, ao contrário de Alan, que por mais que fosse carismático, era descrito como um homem comum, tímido e com entradas significativas no cabelo. As pessoas não entendiam o porquê de ela ter se apaixonado por ele. É aquele típico, principalmente dos anos 70, da galera colocando o bedelho onde não é chamado, né? Eles se casaram em janeiro de 1970, se mudando pouco tempo depois para a pequena cidade de Weil. Alan conseguiu um emprego na Rockwell International, uma corporação de eletrônicos que, na época, fornecia equipamentos de defesa militar. Betty passou a lecionar no ensino fundamental da R.C. Dodd Middle School em 1976 e, nesse período, deu à luz a primeira filha do casal, Alyssa. O relacionamento, porém, caía em uma constante de brigas e desafetos, pois Betty, de acordo com algumas fontes, não gostava de ficar sozinha em casa. Com o passar do tempo, Betty se tornaria uma pessoa introvertida e muito reclusa, tendo poucas interações sociais após o casamento e se mudar para Weil. Alan, por sua vez, viajava e passava muitos dias fora de casa por conta do seu trabalho, deixando a esposa sozinha com a filha pequena. Betty passaria então a ligar todos os dias ao marido, constantemente pedindo ao patrão de Alan, quando ela conseguia falar com ele ao telefone, que não mandasse mais o esposo para tão longe, para que ela não ficasse sozinha, né? Acredito aqui que ela estaria passando aí por um período de estresse, ansiedade também. Querendo ou não, é muito comum, né? Só que para as pessoas da época, anos 70 principalmente, as pessoas não se cuidavam muito em relação a isso, sabe? Apesar de Alan dar atenção a ela por telefone, o casal cada vez mais se distanciava, tornando o relacionamento algo frio e sem muita emoção. Eles passariam a frequentar a igreja metodista de Lucas, mantendo aos olhares de todos a máscara de uma família perfeita. Porém, dentro de casa, a vida íntima do casal quase não existia e Betty cada vez mais se sentia sozinha e caía em depressão, cuidando sozinha da filha Alyssa. Em meados de 1978, Betty decidiu que seria bom se o casal tivesse mais um filho e passou a planejar sua segunda gravidez. Sendo assim, ela estabeleceu
aconteceu que a criança nasceria no meio das férias de verão, pois por mais que ela não se sentisse tão realizada em seu trabalho como professora, Betty quis se certificar de que a gestação não atrapalhasse o ano letivo. Isso, por sua vez, deixou Alan um pouco desconfortável, pois ele passou a se sentir como um objeto, entre aspas, da esposa, e passou a achar que suas relações íntimas estavam muito mecânicas, clínicas demais e sem emoção. Mas apesar de todo esse incômodo do marido, o casal conseguiu e Betty engravidou de sua segunda filha, Bethany. Candice Lynn Weller nasceu em 15 de novembro de 1949 e existem poucas informações quanto à sua vida anterior ao caso. Porém, dizem as fontes que ela era filha de militar e se mudava constantemente, vivendo de base em base durante a infância. Sua família era muito religiosa e rigorosa por sua vez, e ela era uma pessoa carismática, extrovertida e muito popular tanto no ensino médio quanto na vida adulta. Candy, como era conhecida, trabalhou por um breve período como secretária no início dos anos 70 e então se casou com Pat Montgomery, engenheiro elétrico da companhia Texas Instruments. Pat passou a dar a Candy todo o conforto que ela precisava ter. Eles tiveram um casal de filhos e em meados de 77 se mudaram para a pequena cidade de Wales, onde moravam na casa dos sonhos. Tinham uma típica vida suburbana e Candy cuidava da casa e dos filhos enquanto Pat trabalhava, além de posteriormente ela dar aulas de religião e cuidar de uma empresa de decoração com uma amiga. O casal passou a frequentar a igreja metodista de Lucas e lá conheceram Betty e Alan Gore, com quem logo fizeram uma grande amizade. Os dois casais então estreitariam a amizade, frequentando a mesma igreja, fazendo jantares juntos. As filhas de Betty e Candy passaram a fazer aulas de natação juntas e a dormir uma na casa da outra. Tanto Alan quanto Candy jogavam vôlei no mesmo time de verão da igreja e a amizade de Candy e Betty se tornou tão íntima que em determinado momento Betty desabafou com a amiga que o relacionamento entre ela e Alan não estava muito bom quanto parecia. Candy até sugeriu que Betty fizesse uma surpresa para o marido, que usasse algo sensual e o esperasse em casa à meia luz para terem um bom momento juntos. Porém, ao fazer isso, Betty apenas conseguiu conquistar mais frustração e desgosto, pois Alan não quis se envolver, rejeitando a intimidade com a esposa. Candy, por sua vez, se sentia muito entediada e frustrada no seu relacionamento. Para ela, sua vida de casada estava muito chata e monótona e ela tinha anseio por algo a mais, ter mais emoções e até mesmo chegou a comentar com as amigas da igreja que queria apimentar seu relacionamento com Pat, tendo um caso na encolha com outra pessoa. No verão de 78, Candy e Alan jogavam vôlei no time da igreja quando tentaram fazer uma jogada ao mesmo tempo e esbarraram um no outro. O clima ficou desconfortável a princípio, mas depois Candy passou a achar que o marido de sua amiga tinha um cheiro muito bom, muito agradável. Os dois passaram a afunilar ainda mais a amizade e em determinados momentos, Candy até desconfiava que Alan estava ou não flertando com ela, o que a deixava um tanto confusa em relação ao que sentia por ele. Numa certa noite, após o ensaio do coral da igreja, Candy entra no carro de Alan, no banco do passageiro, e se declara para ele. Sabe, eu ando pensando muito em você e isso está me deixando louca. Eu não sei se devêssemos agir em relação a isso, sabe? É mútua a atração? Você estaria interessado em ter um caso? Alan, por sua vez, até confessou que sim, que a atração era de fato mútua. Ele disse a Candy que achava ela uma das mulheres mais atraentes da igreja, porém, logo de cara, ele rejeitou o flerte. Mesmo tendo dito anteriormente que havia ficado incomodado com a segunda gravidez de Betty, logo depressa, Alan havia se animado com a gestação e pensou na esposa, dizendo que aquilo não seria justo com ela. Só que pouco tempo depois, enquanto conversavam, Alan deu um beijo em Candy e então foi embora. Aquela conversa e aquele selinho ficaram martelando na cabeça dele por um tempo. Após esse ocorrido, nada mais aconteceu. Mas no aniversário de 29 anos de Candy, em novembro de 78, Alan liga para ela e a convida para os dois almoçarem juntos. O encontro acontece, eles conversam mais sobre o possível caso e depois de alguns dias, quando se encontraram de novo, Candy fez uma lista de 2 colunas contendo por que sim e por que não. Eles então decidiram seguir em frente, escolhendo o dia 12 de dezembro de 1978 para começarem seu romance às escondidas. Candy então fez uma lista, uma espécie de contrato, mantendo as regras do relacionamento deles.
O caso terminaria por qualquer motivo, sem perguntas, caso um dos dois quisesse. Não poderia haver emoção. Tudo seria pura e unicamente carnal. Tudo terminaria se o risco fosse desnecessário. As despesas seriam igualmente divididas. Os encontros seriam realizados em motéis próximo a Dallas, onde Candy reservaria o quarto, durante a semana e no horário de almoço de Alan. Candy faria para eles o almoço, para que passassem mais tempo juntos, já que eles acreditavam que precisariam das 2 horas de almoço de Alan. Cacete, 2 horas é... 2 horas... 2 horas é... Cacete. Eles se encontrariam apenas às terças e quintas, pois Candy estaria disponível apenas nesses dias, já que não cuidaria de seu filho mais novo, que estaria no dia da brincadeira da igreja. A vida fora desse romance continuava tranquilamente e por vários meses os enamorados se encontravam às escondidas no motel Como a cada 2 semanas. É dito que Candy se sentia culpada, entre grandes aspas, em relação a trair o marido, embora não se sentisse desconfortável quanto a Beth. Ela chegou até a fazer para a amiga um chá de bebê, períodos próximos ao nascimento da pequena Bethany. Alan, por sua vez, passou a tentar intensificar seu relacionamento com Beth após o começo do romance com Candy, indo até mesmo com a esposa em uma reunião da igreja, uma espécie de terapia de casais para reatar os laços com ela, com Beth no caso. Nesse momento, Candy e ele estavam em um impasse pós-pausa. Alan se sentia culpado, mas não deixava de encontrar Candy quando ela o procurava, o que resultou em um evento onde Beth o procurou de maneira íntima e voraz, e ele não tinha gás para retribuir, pois teve um encontro naquele dia, o que resultou em mais desavenças. Candy, por sua vez, se sentia desgastada em ter que cozinhar para ele, porém se sentia presa em sua própria arapuca, percebendo que começava a nutrir sentimentos pelo amante, dizendo até mesmo que não saberia como continuar sem o lance dos dois, ou seja, todas as regras, principais que ela colocou ali, ela mesma colocou por terra, vamos dizer assim. Porém, talvez para o desgosto de Candy, Alan terminaria com ela em meados de julho de 79, após o nascimento de Bethany. Embora em algumas fontes disse que Candy terminou com ele, ao ver que Beth e Alan estavam comprometidos a ficar juntos e o sexo com ele já não tava lá essas coisas mais. Seja como for, cada um foi pro seu lado, o sol nasceu e se pôs e a vida seguiu. Foi então numa sexta-feira, 13 de junho de 1980, que Alan decide ligar para casa. Ele estava fora da cidade a trabalho, e Beth não ligou em nenhum momento daquele dia, o que era fora do comum. Alan liga 1, 2, 3 vezes. E ela não atende. Ele então decide ligar para Candy, que estava naquele dia cuidando da filha mais velha dele, já que as meninas iriam para uma aula de natação juntas. Candy garantiu para ele que Beth estava bem, que a teria visto e as duas conversaram por um período quando ela foi até a sua casa para buscar o maiô de Alyssa. E pouco tempo depois disso, Candy voltou para casa. Alan ligaria para sua esposa ainda outras vezes, preocupado pela falta de contato. Porém, após várias tentativas, decidiu pedir a um vizinho que verificasse se sua esposa e sua filha mais nova estavam bem. Ao chegar na casa, o vizinho percebeu que Bethany chorava. Ele chamou por Beth, caminhando até a lavanderia, até que encontra uma cena minimamente dantesca. As paredes da lavanderia estavam banhadas em vermelho. Uma pegada vermelha estava marcada no chão e haviam lençóis na máquina de lavar aberta igualmente manchados. Beth estava no chão, já desencarnada e quase que irreconhecível. O vizinho logo depressa liga para Alan, informando que sua esposa já não estava mais viva e que poderia ter ceifado a própria vida, pois o seu rosto estava de uma maneira inenarrável, Ele, a princípio, esse vizinho, ele achou que a Beth, ela tinha ceifado a vida ali, igual o Kurt Cobain. Alan liga para Candy de novo, atordoado, por volta das 11h30 da noite. Ele pede para Candy continuar tomando conta de Alyssa e fala para ela o que aconteceu. Candy concorda e logo depois chora aos braços de seu marido Pat. As investigações aconteceram logo no dia seguinte. A polícia determinou que Beth havia sido assassinada
com um machado de cortar lenha. Tal ferramenta era da própria família Gore, e Beth teria levado 41 golpes nos braços, pernas, tronco, porém a grande maioria havia sido na cabeça. Uma pegada se tornou a pista mais significativa da investigação, assim como marcas vermelhas na cortina do banheiro, fios de cabelo no ralo do chuveiro e impressões digitais na máquina de lavar roupas. Embora Alan estivesse fora da cidade naquele dia, os investigadores logo voltaram suas atenções para ele, mesmo que a pegada deixada em vermelho na lavanderia fosse de um tamanho pequeno. Alan foi chamado para depor e sua atitude não foi muito comum de se ver aos olhos dos policiais. Ele não parecia visivelmente abalado, porém colaborou com a investigação. De início, ele omitiu a questão de seu romance com Candy Montgomery, mas em uma segunda ida até as autoridades, ele acabou confessando seu caso, dizendo ainda por cima que a ex-amante teria sido a última pessoa a ver Candy com vida. Ele se sujeitou a um teste de polígrafo e fora bem sucedido. Já Candy foi chamada para interrogatório várias vezes, antes e depois da confissão de Alan. Seu álibi parecia bastante sólido a princípio, mas logo se tornou a principal suspeita. Quando os investigadores a informaram da pegada deixada na lavanderia, Candy rapidamente cortou em vários pedaços os chinelos usados naquele dia, os jogando fora. Os policiais então perceberam que no seu pé havia um ferimento de corte, assim como em uma de suas mãos, e ela alegou que teria se machucado no trabalho de decoração, com quem dividia os cuidados da empresa com uma amiga. Ela até mesmo disse aos investigadores que eles obviamente encontrariam suas digitais na lavanderia e fios de cabelo pela casa, pois naquele dia teria ido de fato buscar o maiô de Alyssa, mas quando os detetives solicitaram um teste de polígrafo, Candy recusou-se a passar por ele. Sendo assim, 2 semanas após o assassinato, as autoridades prenderam Candy Montgomery como principal suspeita. Seu marido Pat pagou a fiança, estimulada em $100 mil na época, e Candy não esperou por seu julgamento na prisão. Ela continuou a sua vida tranquilamente e em reuniões da igreja alegava inocência total. A população do pequeno subúrbio de Whale passou a desconfiar de que não estavam mais seguros, pois haveria supostamente um assassino cruel rondando por aí, invadindo casas e ceifando a vida de mulheres indefesas. Porém, no dia 23 de outubro daquele mesmo ano, Candy fora depor e o seu relato chocou toda a população. Ela disse em seu depoimento que no final daquela tarde de 13 de junho foi até a casa dos Gore para buscar o maior de Alyssa, que participaria de uma aula de natação com sua filha. Ao chegar na residência, Beth a recebeu, as duas conversaram tranquilamente por um breve momento e Candy perguntou se Alyssa poderia dormir em sua casa por mais um dia, pois as crianças iriam ao cinema assistir à estreia de Star Wars, O Império Contra-Ataca. Até que Beth questionou se ela e Alan estavam tendo um caso. De início, Candy havia negado, porém quando Beth insistiu em perguntar, ela confessou. Em determinado momento, Beth saiu de cena, voltando logo em seguida com um machado de cortar lenha. Candy, por sua vez, teria dito para a amiga que sentia muito e que estava arrependida, alegando que tudo já havia terminado. Beth supostamente teria empurrado ela para a lavanderia e golpeado sua cabeça com o cabo do machado, machucando posteriormente seu pé. Candy, então, teria assumido o controle da situação ao lutar pela posse da ferramenta e supostamente teria implorado para que aquilo tivesse um fim e que não queria tomar Alan para si. Teria sido nesse momento que Beth havia trazido à tona um trauma de infância de Candy. Ela supostamente teria dito um psiu, insinuando para Candy ficar quieta, e isso teria dado um gatilho em Montgomery, pois sua mãe fazia a mesma coisa quando a repreendia de forma violenta. Foi então que Candy tomou posse do machado e, em fúria, teria acertado 41 golpes em Beth Gore com a ferramenta. Ela só teria parado quando chegou à exaustão. Na época, Beth tinha 30 anos de idade. O médico legista determinou que nos primeiros 40 golpes, Beth ainda estaria viva, porém inconsciente devido a um acerto na nuca. Eu não estava pensando naquele momento. Eu levantei o machado e bati nela. De novo, de novo, de novo e de novo. Candy disse em seu depoimento que após o ocorrido tomou um banho, averiguou como estaria Bethany em seu berço e depois foi embora. Ela buscou as crianças na escola bíblica da igreja e jantou com Pat posteriormente. Candy seguiu sua vida normalmente depois do ocorrido, mostrando espanto para os seus conhecidos por conta do que aconteceu com Beth e tentando seguir normalmente com a sua típica vida suburbana.
Ela se entregou para a polícia no dia 26 de junho daquele mesmo ano, 13 dias após o ocorrido. Sua fiança foi estipulada em $100 mil, no qual Pat pagou e ela aguardou o julgamento em casa. Por mais que ela tentasse seguir a vida como se nada tivesse ocorrido, a população local havia ficado dividida e seu nome caía na boca do povo, com algumas pessoas não acreditando que ela havia feito tal ato, já outras pessoas a chamando de assassina enquanto ela andava pela rua. Candy Montgomery foi levada a julgamento no dia 22 de outubro de 1980. Tanto Pat, seu marido, quanto Alan, o ex-amante, ficaram ao lado dela a todo momento. Pat, por sua vez, até se sentiu culpado de certa forma, pois acreditava que deveria ter feito mais pela esposa. Foi então que o advogado de Candy, Don Crowder, convenceu o júri, composto de 9 mulheres e 3 homens, que Beth teria atacado primeiro Candy e sua cliente teria agido em legítima defesa. Thomas O'Connell, promotor do caso, tentou argumentar que 41 golpes eram inaceitáveis para tal ato. Seriam necessários tantos golpes para se defender? Porque ela não simplesmente tirou o machado de Beth e saiu da casa? E porque ela deixou Bethany, na época, com 11 meses, sozinha para que o vizinho a encontrasse horas depois, suja e com fome? Porém, após 8 dias de julgamento e uma sessão de hipnose feita por um psicólogo que havia trago à tona o suposto trauma de infância de Candy, no dia 30 de outubro, o júri deliberou por 3 horas e considerou Candy Montgomery inocente. Após ser absolvida e sair do tribunal escoltada, Candy foi recebida pelas pessoas que estavam do lado de fora às vaias. As pessoas a chamavam de assassina impuro. Bob Pomeroy, pai de Beth, ponderou para um jornalista: no que me diz respeito, a justiça será feita de qualquer forma. Ela terá que conviver com isso. O veredito não me deixou feliz. Não sabemos o que aconteceu e nunca saberemos. O que eu sei é o que Beth era e tenho orgulho da minha filha. 3 meses após o julgamento, a família Montgomery se mudou do Texas para a Georgia. Porém, 4 anos depois, Candy e Pat se separaram. Desde então, Candice Weller passou a viver fora dos holofotes. Ela nunca deu entrevistas sobre o ocorrido e tentou seguir a sua vida normalmente, se recusando por várias vezes a falar com a mídia. Acredita-se que ela continuou vivendo na Georgia e começou a trabalhar como assistente social e conselheira de saúde mental. Ela teria hoje em torno de 76 anos de idade e trabalharia com sua filha, Becky Montgomery. Alan Gore casou-se 3 meses após o ocorrido, porém, poucos anos depois, se divorciou da nova esposa. Ele teria perdido a guarda das filhas Alyssa e Bethany, que foram criadas posteriormente pelos avós maternos. Alan teria se casado uma 3ª vez e voltado a trabalhar como professor na faculdade de Sarasota, Flórida, até partir em meados de 2023. Não se tem muitas notícias no que diz respeito à vida de Pat após todos os fatos. Em 2022, a plataforma Hulu lançou a minissérie chamada Candy, uma história de paixão e crime, estrelada por Jessica Biel como Candy e Melanie Lynskey como Beth Gore. No ano seguinte, a HBO Max lançou a minissérie Amor e Morte, sendo Candy interpretada por Elizabeth Olsen e Beth por Lily Raybould, conhecida por seus papéis em American Horror Story. E do mais é isso. Esse caso é um caso muito peculiar, né? Não por conta da questão da traição em si, mas no que diz respeito ao veredito. O advogado da Candy, né, o Don Crowder, fez aí um trabalho excelente, diga-se de passagem. E, sei lá, não tenho muito o que dizer a respeito. E se você chegou até aqui, cara, eu peço humildemente que deixe um gostei no vídeo. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Seria muito interessante ter vocês aqui acompanhando. Muito obrigado a quem tem se inscrevido, a quem tem deixado um comentário, dando pitaco, criticando. Recentemente eu dei uma atenção extra para a qualidade do áudio, porque os primeiros episódios estavam com um áudio bem ruinzinho. Eu definitivamente não sou nenhum mixer, nenhum DJ para saber fazer aí um tratamento legal, né? Tô meio que trocando as rodas com o carro em movimento, mas de qualquer forma, muito obrigado de coração. Do mais é isso, eu espero que todos fiquem com as bênçãos de Jah e tchau.